Hi, dear students. Be welcome to our English class. Let's study a little bit. Let's go. Alunos, nessa videoaula nós vamos conversar neste momento um pouquinho sobre os comparative adjectives. Essa primeira atividade, atividade de número 8, nós já resolvemos em sala. Mas só para refrescar um pouquinho a memória de vocês, nós vamos voltar e pensar um pouquinho, no uso dos comparativos. Então, o livro ele nos trouxe algumas questões introdutórias aqui. Aqui nós tínhamos o seguinte: comparative adjectives are used to compare people, places, situations, and things. How much do you remember about their use and form? Então, os adjetivos comparativos são usados para comparar pessoas, locais, situações e coisas. O quanto que você se lembra sobre o uso deles e sobre a forma deles. Então, nós tínhamos algumas frases. In the sentence, Canada is bigger than USA. We can understand that the territory of Canada. Então, nessa sentença, o Canadá é maior do que. Aqui nós temos uma palavra que tem consoante, vogal, consoante. Então, o que nós fizemos? Nós dobramos a última consoante e acrescentamos R para fazer o comparativo de superioridade. Então, no caso dessa frase, o que quer dizer? Que o Canadá é igual aos Estados Unidos, é maior do que os Estados Unidos, é menor do que os Estados Unidos. Então, a nossa alternativa correta aqui foi a alternativa do segundo parênteses. É maior do que os Estados Unidos. Na sentença, when it comes to languages, Trinidad and Tobago is more diverse than. Lembrando aqui, olha só, a palavra more significa mais. Então, é mais do que. Observa a palavra diverse. Temos aqui 3 sílabas. Então, toda vez que nós tivermos um adjetivo de 2 sílabas ou mais, que não forem terminados com a letra Y, nós iremos considerar esse adjetivo um adjetivo longo. E quando nós temos um adjetivo longo, nós não vamos tornar uma palavra que já é grande em algo maior ainda. Então, aqui nós usamos more, adjetivo, e a palavrinha than, que significa do que. Então, nessa sentença, Trinidad e Tobago é mais diverso do que a Jamaica. We can understand that the number of languages spoken in Trinidad and Tobago is superior than Jamaica. Nós conseguimos compreender que a quantidade de línguas faladas em Trinidad e Tobago é superior à quantidade de línguas faladas na Jamaica. Letter C. The sentence, the seaside in Jamaica is as beautiful as in Trinidad and Tobago. Nós usamos as, adjetivo mais as, para estabelecermos uma comparação de igualdade. Então, seaside significa mar, side, lado. Então, o que está na beira do mar, o que está às bordas do mar, a costa da Jamaica, é tão bonita quanto a costa, a região costeira de Trinidad e Tobago. Então, aqui, em termos de beleza cênica, o que nós podemos dizer? A alternativa correta aqui vai ser o primeiro parênteses. The same as the seaside in Trinidad and Tobago. Então, as duas são igualmente bonitas, são igualmente iguais. Letra D. In the expression bigger than, the suffix er is added to a short adjective, big. Na expressão bigger than, maior do que, a expressão o er é acrescentado a um adjetivo que é maior. In the expression more diverse than, more is modifying a long adjective, aquilo que eu falei. Quando temos um adjetivo longo, nós acrescentamos a palavra more antes desse adjetivo, indicando um grau de comparação de superioridade. Bom, meus queridos, aqui nós vamos visualizar um pouquinho as regrinhas, sobre o grau dos adjetivos. Me acompanhem, por favor. Adjective one syllable, quando temos um adjetivo de apenas uma sílaba. One syllable ending in a stressed consonant, vowel, consonant, sequence C. Toda vez que tivermos um adjetivo que terminar com C, V, C, consoante, vogal, consoante, o que nós devemos fazer?
iremos dobrar a última consoante e acrescentar a R. É justamente isso que está aqui nesse trechinho da nossa tabela. Double the last consonant and add ER. Então, hot ficou hotter. No exemplo anterior, nós vimos a palavra big. Quando nós vamos observar essa palavra, olha só, B é consoante, I é vogal, G é consoante. Então, para fazer o comparativo, colocar no grau comparativo, ficaria bigger. Sempre lembrando que nós teremos que usar o comparativo aqui, né? Mais a expressão than, que significa que é a nossa comparação. Então, vai ser tudo isso aqui, mais a palavrinha than. Plus. Cadê a minha caixinha de diálogo? Um momento. Isso tudo aqui, ó. Plus than. Então, hot significa quente. Hotter than, mais quente do que. Big significa grande. Bigger than, maior do que. E por aí vai. Segunda regrinha aqui. Two syllables ending in Y preceded by a consonant. Se nós tivermos uma palavra que possua apenas duas sílabas e terminada com a letra Y, né? O que nós vamos fazer? Corta o Y, tira o Y daqui e acrescenta IER no lugar do Y. É o que aconteceu, olha só. A gente corta o Y e adiciona IER. Então, a palavra happy, se eu for separar aqui, ó, eu tenho duas sílabas aqui, certo? E terminou com a letra Y. Tiro o Y e fica happier than. Então, aqui eu cortei o Y e ficou com IER no lugar do Y. Mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra, deixa eu ver aqui, busy. Busy significa movimentado, ocupado. Se eu for separar as sílabas dessa palavrinha aqui, vai ficar B, I, hífen, Z. Se eu vou fazer o comparativo, como é que vai ficar? Busier com IR, than, mais ocupado do que, ok? Two syllable not ending in Y and three or more syllables. Adjetivos que tiver duas sílabas não terminadas com a letra Y, três ou mais sílabas. O que nós vamos fazer? O adjetivo já é um adjetivo grande, já é um adjetivo longo. Então, eu vou usar a expressão more, que significa mais, antes do adjetivo, né, para indicar superioridade. Ou eu vou usar a expressão less, que significa menos, antes do adjetivo para indicar inferioridade. Então, isso aqui vocês devem ter sempre em mente, ó. More significa mais, less significa menos. Mais do que, more than, mais do que, less than, menos do que. Então, olha só a palavra diverse. Se eu for separar em sílabas, diverse, more diverse than, mais diverso do que, less diverse than, menos diverso do que. E aqui, nós temos alguns adjetivos que nós chamamos de adjetivos irregulares. Por quê? Porque essas regrinhas não se aplicarão a eles. Eles terão um formato especial e esse formato especial deve ser memorizado. Então, good, eu quero dizer, good é bom. Better than, melhor do que. Bad é ruim. Worse than, pior do que. Far é longe. Further than, mais distante do que. Inclusive, isso aparece na propaganda da Ford. Ford, go further. Did you remember that? E aqui nesse trechinho, olha, nós temos esse reminder. Many two-syllable adjectives show variability in their comparatives form and either ER or more can be used. Muitos dos adjetivos com duas sílabas apresentam uma variabilidade na sua forma comparativa e podem ser usados tanto com o acréscimo de ER como com o acréscimo da expressão more than, né? He is cleverer than he thinks. Ele é mais esperto do que ele pensa. He is more clever than he thinks. Então, aqui nós temos uma exceção à regra, né? Ele é mais esperto do que ele imagina. Vamos então à correção da nossa atividade de número 9, lá na página 27. Fill in the blanks using the right form of the adjectives.
Complete as lacunas usando a forma correta dos adjetivos. Então, olha só. A primeira palavra que nós temos aqui, big, consoante, vogal, consoante, o que a gente faz? Dobra a última consoante e acrescenta R. Então, se eu quero falar que Brasil é maior do que Trinidad e Tobago, ficaria Brazil is bigger than Trinidad e Tobago. Bigger, no caso aqui, com 2 Gs. Aqui nós temos o adjetivo cold, terminou com LD, 2 consoantes. Então, eu só vou acrescentar o R. Canada is colder than Jamaica. Canadá é mais frio que a Jamaica. Os Estados Unidos, olha só, populous. Temos 3 sílabas, adjetivo longo. Quando tivermos adjetivos de 2 sílabas que não terminados em Y, né? 3 sílabas ou mais, nós iremos usar a regrinha do adjetivo longo. Usaremos more. Populous, o adjetivo fica do jeitinho que estava. Than, que é o nosso comparativo. Então, olha só. The USA is more populous than Canada. Os Estados Unidos são mais populosos do que o Canadá. In my opinion, Brazil is beautiful. Temos 3 sílabas, adjetivo longo. More beautiful than the USA. Na minha opinião, o Brasil é mais bonito do que os Estados Unidos. Aqui nós temos 2 opções. Ou eu falo que português é mais fácil que inglês, ou eu falo que português é mais difícil que inglês. Reparem a palavra easy. Aí, pessoal, vamos reparar uma coisa também. Se vocês tiverem dúvida na separação silábica da língua inglesa, que é um pouquinho mais complexa, vale a pena contar a quantidade de vogais, que existe dentro de uma palavra para saber quantas sílabas tem. Porém, se tiverem 2 vogais juntas, nós vamos fazer igual aquele pacotinho, sabe? Compra 2 com preço de 1, 2 com preço de 1. Então, aqui nesse caso, a palavra easy, eu tenho aqui o EA, eu vou tá junto, tá uma do lado da outra, não tem nenhuma consoante separando essas 2 vogais aqui, então eu vou considerar isso aqui como sendo apenas uma vogal. E o Y é uma semivogal, como eu já falei para vocês, né? Ela não é considerada como vogal, porque não é a, I, O, U, mas ela tem som de vogal, tem um som parecido com vogal, então é uma semivogal. Então aqui, olha, se eu for usar esse adjetivo, português is easier than English. Easier com IER. Ou se eu quero dizer que português é mais difícil, difficult. Temos 3 sílabas. Então, more difficult than. Mais difícil do que. Aí eu estava falando da dúvida de separação silábica, né? Olha a palavra difficult. Quantas vogais eu tenho? Eu tenho aqui a letra I, D. Deixa eu marcar aqui, deixa eu tirar disso aqui e marcar de um jeito mais fácil. Olha, D, F, cult. Tenho 3 vogais, tenho 3 sílabas, ok? Vogais separadas por consoantes, não vogais juntas, igual aconteceu aqui no I. Aqui houve uma coincidência de que I e Z, nós temos 2 sílabas, dá para separar, né? Mas às vezes vai aparecer, pode ser que apareça alguma palavra que você não vai poder separar só vogais num conjuntinho de palavras. Então, se tiver 2 juntas, considera uma, né? Aqui no caso nós temos 2 vogais juntas e uma semivogal, 2 sílabas. Continuando aqui com a nossa correção de atividade. When it comes to Creole languages, Trinidad e Tobago is diverse. 3 sílabas. Então, Trinidad e Tobago é mais diverso do que more diverse than Canada. No que diz respeito às línguas, Trinidad e Tobago é mais diverso do que o Canadá. Mexican food, Brazilian food. Popular, 3 sílabas. Então, eu quero dizer que a comida mexicana é mais popular do que a comida brasileira. É um adjetivo longo. More popular than. Mais popular do que. Ok? Então, ficou dessa forma. Continuando aqui as nossas atividades. Logo aqui embaixo,
nós temos esse exercício que pede que vocês voltem lá na página 25 e releiam esses quadrinhos aqui, ó. Quando nós comparamos Trinidad e Tobago com Jamaica, Trinidad e Tobago tem um território de 5.128 km², enquanto a Jamaica tem 10.991, né? A população de uma e de outra, de Trinidad e Tobago, 1.208.789 habitantes. Jamaica, 2.808.570 habitantes. Com relação à quantidade de línguas, né? Olha, Trinidad e Tobago falam English, Trinidadian Creole English, Tobagan Creole English, Caribbean, Hindustani. Então, contar a quantidade de línguas aqui para a gente criar frases usando os comparativos. Lembrando que nós estamos com uma aula atrasada, né? Lá do programa English at School, que vocês deverão observar 2 unidades CTPM em duas cidades diferentes e fazer uma comparação tal qual a comparação que nós vamos fazer aqui agora. Vocês deverão separar fotografias dessas 2 unidades e usar os comparativos para dizer qual que é mais populosa, qual delas que o território é maior. Vocês podem também comparar a beleza do lugar, falar que lugar que é mais bonito que o outro, qual cidade que é mais bonita do que a outra. Então, é uma atividade que eu vou propor para vocês ainda e que nós deveremos fazer como parte do nosso curso de inglês aluno bilíngue CTPM, ok? Vamos criar as nossas sentenças aqui agora. Sempre voltando lá na página, sempre pausando o vídeo quando necessário, ouvindo as explicações de novo, né? Porque eu quero sucesso. Desejo a todos vocês muito sucesso na AS de vocês e nos nossos estudos aqui de forma geral. Então, vamos lá. Qual que é maior? Trinidad e Tobago ou Jamaica? Jamaica. Então, eu vou falar aqui. Jamaica is bigger than Trinidad e Tobago. Quando eu comparo a população, o que eu posso falar? Jamaica is more populous than Trinidad e Tobago. Quando eu falo de linguagens, né? O que a gente pode falar? Qual o lugar que é mais diverso, que fala mais línguas, né? No caso, vai ser Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago is more diverse than Jamaica. Trinidad e Tobago é mais diverso do que a Jamaica. Então, aqui as nossas comparações ficariam desta forma. Pausem o vídeo, tirem print da tela, se necessário. As próximas atividades, meus queridos alunos, elas são atividades de pesquisa, né? Olha só. A atividade de número 11 está pedindo para a gente o quê? Choose 2 other countries from Central America. Escolha 2 outros países da América Central. Search for information required and write comparisons. Então, aqui é uma atividade pessoal, a 2 também é atividade pessoal, que vocês deveriam pesquisar e escrever as comparações. Assim que tivermos oportunidade em videoaula ao vivo, eu gostaria que vocês me mostrassem os dados que vocês encontraram para essa atividade. Certinho? Agora, meus queridos, nós iremos dar uma relembrada no Simple Present e conhecer um pouquinho, né, sobre a cultura das Guiânias. Olha o que perguntou aqui na nossa atividade de número 13. What do you know about Guiânia? Where is it located? How big is it? What is its capital? What languages are spoken by its population? Talk to a classmate about it and then take notes for your conclusions. Então, pense nas respostas a essas perguntas. O que você sabe sobre a Guiânia? Onde ela fica localizada? Quão grande ela é? Qual é o tamanho? Qual é a dimensão? Qual é a capital? Quais línguas são faladas por sua população?
Converse com um colega sobre ela e faça anotações das suas conclusões. E logo em seguida, aqui nós temos uma imagem. Observa bem essa imagem. Olha, essa imagem é das Guiânias. Waterfalls, tem cachoeiras lá. E aqui nós temos um pequeno texto. Esse texto está trazendo verbos negritados no presente simples, né? Lembrando aqui as regrinhas. Nós usamos os auxiliares do e does na composição de frases negativas e de perguntas. Para he, she, it, nós acrescentamos s ao final do verbo para a conjugação do singular. E a maioria dos verbos, né, nós não precisamos alterar, apenas tiramos o verbo do infinitivo e usamos a sua forma base, né? Então, por exemplo, aqui apareceu o verbo, deixa eu ver aqui, occupies, ocupar. Então, se eu for traduzir para he, she, it, seria occupies. Para I, you, we, they, occupy, sem e S no final. Eu retorno, quando aparece a letra I, quer dizer que tirou o Y e colocou o I no lugar. Então, eu volto para o verbo occupy com terminação em Y. Agora, meus amores, para a gente praticar um pouquinho a conversação, eu vou fazer a leitura do texto inteiro para vocês em inglês. E aí, na sua casa, você vai pausar frase por frase e ler junto comigo. Li a primeira frase, cheguei no pontinho. Eu vou, inclusive, dar uma pausa nos pontos finais para que você tenha a oportunidade de estar pausando e repetindo, absorvendo mais o som das palavras, o jeito de pronunciar. Erros são muito comuns, mas nós estamos estudando inglês na prática, então é muito importante que você ouça e repita palavras, que você consiga visualizar dentro aí da sua cabecinha algumas palavras, algumas imagens que essas palavras irão trazer à tona. Vamos lá? Mãos à obra? Let's work! I want you together with me. I have a crystal ball and I will see if you are together or not. Just kidding. Eu tenho uma bola de cristal aqui, eu vou ver se vocês estão fazendo a leitura comigo ou não, hein, gente? Cuidado. Eu sei de tudo. Teacher Deborah knows everything. Let's go. Guyana is the only English-speaking country in South America. It doesn't have another official language. Georgetown is the capital city of Guyana, and it has a remarkable English influence in its historical buildings. It never snows in Guyana because the climate is equatorial and the temperature varies between 24 Celsius degrees to 29 Celsius degrees. If you want to enjoy your trip to the most, don't visit Guyana from May to August because it rains a lot during this period. The forest occupies most of its territory. Tourists look for contact with nature and wildlife in this country. If you go there, don't miss the waterfalls. They are a special attraction in Guyana. Ok, espero que vocês tenham me acompanhado. Vamos agora traduzir o texto. A Guiana é o único país falante do inglês na América do Sul. Ela não tem outra língua oficial. Georgetown é a capital, é a cidade capital da Guiana. E tem uma influência memorável britânica nas suas edificações históricas, nos seus edifícios, né? A gente observa aqui que tem a imagem de um prédio, de um edifício aqui. Nunca neva na Guiana porque o clima é equatorial e as temperaturas variam entre 24 graus Celsius e 29 graus Celsius. Se você quiser curtir sua viagem o máximo possível, não visite a Guiana entre os meses de maio a agosto, porque chove muito durante este período. A floresta ocupa a maior parte do território. Os turistas que procuram contato com a natureza e a vida selvagem vão para este país. Se você for para lá, não perca as cachoeiras.
Elas são uma atração especial na Guiânia. E agora, meus amores, nós temos a resolução de algumas atividades aqui, né? Com foco no presente simples. The expressions in bold in the text refer to the simple present. As expressões que estão negritadas no texto referem-se ao presente simples. Check what you remember about it by answering the following questions. Cheque o que você se lembra disso respondendo as seguintes questões. In the sentence, the forest occupies most of its territory. The verb occupies refers to. Na sentença, a floresta ocupa a maioria do seu território. O verbo ocupa, occupies, ocupa, refere-se a quê? Né? Aí tá perguntando, refere-se a um fato? O fato da floresta ocupar a maioria do território ou refere-se a um hábito? Porque nós sabemos que o presente simples é usado para as duas coisas. Eu uso o presente simples para indicar fatos, coisas que acontecem no geral, né? A floresta ocupa a maioria do território. As lojas ficam abertas em véspera de Natal. Chove muito no mês de novembro e dezembro aqui no Brasil. São fatos, são coisas que acontecem. E eu também uso o presente simples para contar de rotina, né? Aí eu vou usar, junto com o meu presente simples, algum advérbio de frequência. Por exemplo, I always drink coffee in the morning. Eu sempre bebo café pela manhã. É um hábito. Então, eu usei o presente perfeito, o presente simples também, presente simples também, né? I sometimes go to the movies. Às vezes eu vou ao cinema, então usei sometimes, algumas vezes, para indicar uma rotina que às vezes eu pratico. Só que aí é importante que vocês observem o uso do presente simples dentro do contexto. Nesse contexto aí, ele está sendo usado para indicar um fato ou um hábito? O que você me diz, meu querido aluno? Vamos fazer juntos? A floresta ocupa, né, a maior parte do território. Então, neste caso aqui, nós estamos indicando um fato. O presente simples serve para hábitos também, mas aqui nós estamos indicando um fato. Why do the verbs in bold, in the text and in S or IES? Por que os verbos em negrito no texto terminaram com S ou com IES? Né? They mark the affirmative form from the third person. Então, verbos terminados em S e ES é uma marca da forma afirmativa na terceira pessoa, ou seja, usado para he, she, it. They mark negative form of the third person, he, she, it. Eles assinalam, eles marcam a forma negativa da terceira pessoa com he, she, it. Terceira pessoa negativa, o que nós usaremos? Do ou das, mas not, né? Então, aqui vai ser o primeiro parênteses. São sentenças afirmativas e não negativas. Letter C. When do we use the simple present? Quando é que nós usamos o presente simples? To talk about facts and habits, para falar de fatos e hábitos. To talk about ongoing actions, para falar de ações em movimento. Acabamos de falar aqui, né, nessa questão 15. Nós usamos para falar de fatos. Nós usamos para falar de hábitos. É muito importante vocês saberem o uso de cada tempo verbal. Quando é que a gente pode usar cada tempo verbal, ok? Letra D. The auxiliary words don't and doesn't build up the negative form in the simple present. What is correct to state about them? As palavras auxiliares don't e doesn't constroem a forma negativa no presente simples. O que é correto estabelecer em relação a elas? Don't is used for the third person. Quem que é a terceira pessoa? He, she, it. Nós usamos don't para he, she, it? Não. Doesn't is used for the third person. Então, does mais not ou doesn't será usado apenas para a terceira pessoa, ou seja, conjugação com he, she ou it. Espero que você tenha acertado a sua atividade. Vamos prosseguir mais um pouquinho.
Aqui nós temos esse quadrinho que é muito importante para nós. Ele traz aqui, né, as nossas regras. Então, quais são as regras? Subject, sujeito. Quando o sujeito for I, you, we, they, eu, você ou vocês, nós e eles, base form. O verbo é usado na forma base, né? Example. Thousands of tourists visit the Caribbean every day. Centenas de turistas, são eles, poderia substituir aqui por they, visitam o Caribe todos os anos. Então, aqui eu tenho um verbo conjugado para I, you, we ou they. Então, nós usamos o verbo na forma base para essas pessoas aqui, ou quando o sujeito estiver no plural. Meu sujeito aqui são os turistas. Está no plural. Então, eu vou usar o verbo na forma base. Não precisa adicionar nada. Para he, she, it, nós temos aqui algumas regrinhas um pouco mais específicas. Most verb and S. A maioria dos verbos nós vamos adicionar S. Vamos pensar, por exemplo, num verbo comum, o verbo trabalhar, work. Então, como ficaria? I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. Alright? Verbs ending in CH, SS, SH, O, X, or ZZ, AD, ES. Então, os verbos terminados em CH, SS, SH, O, X ou duplo Z, né? Z mais Z, nós vamos adicionar S. Vamos pensar, por exemplo, no verbo wash, lavar. Terminou com SH. Como é que eu conjugaria? Para todas as outras pessoas, to wash, eu tiro to, fica só wash. Para he, she, it, eu acrescento S. Então, ficaria I wash, you wash. He washes, she washes, it washes, we wash, they wash. Got it? Próximo item. Verbs ending in a consonant plus Y, change Y to IES. Verbos terminados com consoante mais o Y, nós vamos trocar o Y para quem? Para a terceira pessoa. Tira o Y e coloca IES. Exemplo de verbo, cry, chorar. Como ficaria? I cry, CRY, certo? You cry, he cries, tira o Y e coloca IES. She cries, it cries, we cry, they cry. Verbs ending in a vowel plus Y and S. Se o verbo terminou com vogal antes do Y, só acrescenta a letra S. Nada mais que a letra S. Então, como exemplo, nós temos o verbo play. Brincar, jogar ou tocar. To play. Então, como ficaria? I play. You play. He plays. She plays. It plays. We play. They play. Irregular verbs have changes to has. Importante isso, hein? Olha, esse verbo ele é irregular. Então, o que eu tenho? Para I, you, we, they fica have. Para he, she, it fica has. Muito importante essa conjugação, porque aqui foge um pouquinho da nossa regra, né? Então, como é que ficaria? I have. You have. He has. She has, it has, we have, they have. Alright? Então, olha um exemplo aqui. It rains a lot during this period. Chove muito durante este período. Então, eu substituí aqui o sujeito aqui por it, porque é a chuva, né? Tô falando, ficaria excessivo falar que a chuva chove, né? Então, a gente traduz isso aqui como chove. The temperature varies between 22 Celsius degrees to 29 Celsius degrees. A temperatura varia entre 24 graus Celsius e 29 graus Celsius, né? Então, a temperatura é ela, it varies. Por isso, acrescentei IES. Se eu acrescentei IES, entra em qual regrinha? Essa terceira regra aqui, ó. A palavra terminou com Y e eu acrescentei, tirei o Y daqui e acrescentei IES. Porque a palavra natural aqui, ó, esse verbo aqui, ó, seria vary com Y, né? Como eu tenho, como meu sujeito é a temperatura,
E a temperatura eu posso substituir por it, né? Então ficou vary aqui nesse caso, ok? Temos mais regras para observarmos na próxima página. Let's go on. Mais algumas regrinhas aqui, olha. The simple present negative form, o presente simples, forma negativa. Como é que funciona aqui o presente simples com a forma negativa? Quando eu tenho o sujeito I, you, we, they, eu vou usar o don't, que significa do mais not, mais a forma base. People don't know much about Goiânia. As pessoas não conhecem muito sobre a Goiânia. Se o meu sujeito for he, she, it, ou um sujeito qualquer no singular, o nome de uma pessoa só, o nome de um lugar só, o nome de um objeto só, nós usaremos doesn't, que é o does mais not, mais o verbo na forma base. Olha só, Goiânia doesn't look like a Spanish country. Goiânia não se parece com um país espanhol. Então, são os auxiliares. Os auxiliares do presente simples são do, para I, you, we, they, e does para he, she, it. Pergunta? Também iremos usar o verbo auxiliar, os auxiliares do e does para estabelecermos nossa pergunta. Então, nós usamos o do para quem? I, you, we, they, mais o verbo na forma base. O does eu uso para quem? He, she, it, mais o verbo na forma base. What do you know about Goiânia? O que você sabe sobre a Goiânia? Does it rain a lot in the country? Chove muito neste país? Ok? Agora nós vamos passar aqui para a resolução das nossas atividades. Temos inclusive uma track aí para a gente ouvir, né? Pausem o vídeo, tentem fazer essas atividades sozinhos primeiro, todas essas atividades. Aqui, esse áudio, vocês podem estar selecionando aqui esse QR Code para ouvir a faixa de número 6 e fazer as atividades. Dá uma pausa agora. Vai lá na cozinha, toma um cafezinho, espertinho, dá uma respirada, dá uma esticada aí nos ossos, no esqueleto e depois façam a atividade e aguardem que faremos a correção, ok? So, let's go! Primeira atividade. Identify the opinion that best completes each sentence. Identifique a opção que melhor completa cada uma das sentenças. Então, na primeira aí, my friend, é para usar o negativo? My friend é he, correto? He, ele. Para he, she, it, que a gente usa? Doesn't. Então, vamos lá. One moment, please. My friend doesn't understand Creole language. Creole English. Meu amigo não compreende o inglês Creole, o inglês miscigenado. People in Jamaica. People, pessoas. Pessoas são elas, they. People in Jamaica speak a Creole language known as patois. Pessoas na Jamaica falam o inglês crioulo conhecido como patois. What language é pergunta, né? Nós temos aqui um pronome interrogativo. What language? Só que aí, logo após a nossa question word, nós temos que usar a estrutura. Qual que é a estrutura de pergunta? Verbo auxiliar, sujeito, pessoas aqui, speak, verbo principal, na forma inalterada, né? What language do people speak in Brazil? Que língua as pessoas falam no Brasil? Letra D, Jamaica. Jamaica, para usar o verbo ter, né? A Jamaica tem a maior população, tem uma população maior do que Trinidad e Tobago. Jamaica é o país, né? It has, he, she, it has a larger population than Trinidad e Tobago. Atividade 16 está corrigida. Espero que você tenha obtido sucesso em suas atividades, meu querido aluno. So, let's go on. Atividade 17, nós temos o seguinte. Fill in the blanks with the right forms of the verbs in brackets. Use auxiliaries when needed. Preencha as lacunas com a forma correta dos verbos que estão entre parênteses. Use os verbos auxiliares
quando necessário. Vamos ver o que a gente faz aqui. Caio, nós temos uma pessoa só. Eu quero usar o verbo go. Então, lembra lá aquela regrinha que nós vimos lá na página 29? Verbos terminados em CHSS, SH, O, X, 2S, 2Es e O. Faltou a letra O ali nessa regrinha, né? Faltou o verbo terminado. Não, tá aqui. Tá na regra, perdão. Nós iremos acrescentar S para quem? He, she, it. Caio, eu tenho uma pessoa só, não é? É ele, correto? Caio, não é he? Posso substituir esse nome por he? Então, o verbo aqui ficaria Caio goes to Canada once a year. Vai para o Canadá uma vez por ano. Ok? Então, só lembrando aqui, ó. Esse he aqui é o Caio. Right? It's Caio. Próximo. Tem um sinal de interrogação aqui, né, gente? É uma pergunta. Então, eu preciso pensar qual que é o verbo auxiliar que eu uso. Your parents, seus pais. Seus pais são eles, né? Para your parents, a gente usa they, eles, seus pais. Então, para I, you, we, they, qual é o auxiliar que nós usamos? Do. Então, aqui ficaria do your parents. Qual é o verbo? Have Italian and French classes. Os seus pais têm aula de italiano e de francês? Letra C. Luiz, never. Never é um advérbio de frequência, nunca. O que Luísa nunca faz? Luiz nunca fala inglês com sua família. Speak. Lembra aqui que o meu sujeito é Luiz? Para Luiz é he, she, it. Posso chamar Luiz de ela, não é? She. Opa, tô trocando coisa errada aqui. Eu quero escrever. Não mudar o quadradinho de lugar. Luiz é she. Então, o que eu faço com o verbo aqui? Speak. Acrescento a letra S ao final do meu verbo. Outra perguntinha, olha só que legal. Question mark, sinal de interrogação. Então, olha, he, sujeito é he, ele. Para he, she, it, quem é o sujeito que a gente usa? Quem é o verbo auxiliar que a gente usa? Does. Então, vai ficar aqui, does he, verbo aqui na forma natural. Does he try different dishes when he is traveling? Ele experimenta pratos diferentes quando ele está viajando? E a nossa última, the plane, o avião. O avião é ele, né? It é uma coisa. Arrives at the airport at 8 o'clock. Chega no aeroporto às 8 horas. Então, aqui, vou completar com arrives. Alright? I hope everything is right, correct with you. Espero que vocês tenham conseguido corrigir adequadamente aí a atividade. Deixa eu só mudar a cor aqui e circular as respostas para vocês, porque eu acho que a teacher escreveu um pouquinho demais aqui em cima, né, pessoal? Então, aqui, ó, as respostas são essas aqui, ó. Letra A, goes. Letra B, do e have. Letra C, speaks. Letra D, does e try. E letra E, arrives. Agora nós vamos para a próxima sentença, né? Para a próxima questão de número 18. E vocês terão que ouvir a esse audio script e completar aí dizendo o que a pessoa gosta. Completar com likes. Doesn't like. Love. Doesn't love. Né? Vamos falar agora de gostos, de preferências. So, let's go. Bom, meus queridos, então, agora, para a resolução da atividade 18, que está aqui na página 29 da apostila de vocês, nós temos o seguinte. Listen to 3 people talking about their vacations in Caribbean and fill in the blanks. Ouça 3 pessoas contando sobre as suas férias no Caribe e preencha as lacunas. Eu fotografei a nossa audio script. Gostaria que vocês fossem ouvindo e lendo. E sempre que possível repetindo algumas palavras. Let's go!
6. I spend my vacation in Jamaica. I absolutely love the weather because it's very different. Sorry, it was not so good. I'm going to put it again. 6. Effort. Here, I spend my vacation in Jamaica. I absolutely love the weather because it's very different from the cold weather here in Canada. But I also like the food. It's spicy and delicious. The only downfall is the music. I really don't like reggae. I'm sorry, but that's true for me. Ken, I spend my vacation in the Dominican Republic. Wow, what a great place. I just love the seaside and the party atmosphere. It has such an incredible energy in the air. I like the people as they are always nice and friendly. I don't like the food though. Bernard. Oh, I travel to the Bahamas every year. Sailing destination in the whole world. I just love the boat tours. I'm a great fan of the Caribbean cuisine, and I really like the food in the Bahamas. The only thing I don't like is that the island can be hit by violent hurricanes. It's sad to see how furious nature can become. Bom, meus queridos, nosso áudio aqui Track 6. não tá muito legal, não. Perdão. Eu vou voltar e aí eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura em inglês, né? Vou fazer a leitura aqui mais devagar para que vocês tenham oportunidade de treinar, de praticar o speaking, o listening e speaking. Vão prestando bastante atenção nos verbos que aparecem aqui. São verbos que estão conjugados no presente simples. Vamos ver, olha o que a Jennifer falou. Vou pausando nos pontos para que você em casa repita comigo essas frases, certo? Every year, I spend my vacation in Jamaica. I absolutely love the weather because it's very different from the cold weather here in Canada. I also like the food. It's spicy and delicious. The only downfall is the music. I really don't like reggae. I'm sorry, but that's true for me. Então, o que ela fala? Só um minutinho que eu vou achar aqui para traduzir para vocês. Sorry. Todos os anos eu passo as minhas férias na Jamaica. Eu absolutamente amo o clima porque é muito diferente da estação fria aqui do Canadá. Eu também gosto da comida, é muito apimentada e deliciosa. Aqui aparece o termo spicy. Spicy é apimentado, uma comida mais quente, né? O único ponto ruim é a música. Eu realmente não gosto de reggae. Sorry, sinto muito, mas isso é uma realidade para mim. Depois nós tínhamos o Danny, olha o que ele falou. Whenever I can, I spend my vacation in the Dominican Republic. Wow, what a great place. I just love the seaside and the party atmosphere. It has such an incredible energy in the air. I like the people as they are always nice and friendly. I don't like the food though. Sempre que eu posso, eu passo as férias na República Dominicana. Uau, que lugar maravilhoso! Eu amo o mar, né? As bordas do mar, a costa e a atmosfera de festa que tem. É inacreditável, é uma energia inacreditável que fica no ar. Eu gosto das pessoas porque elas são sempre legais e amigáveis. Mas eu não gosto da comida. Vamos ver o que o Bernard falou. Well, I travel to Bahamas every year. It's the best sailing destination in the whole world. I just love the boat tours. I'm a great fan of the Caribbean cuisine, and I really like the food in Bahamas. The only thing I don't like is that the island can be hit by violent hurricanes.
It's sad to see how furious nature can become. Bem, eu viajo para as Bahamas todos os anos. É o melhor destino para velejar no mundo inteiro. Eu amo fazer viagens, fazer tours de barco. Eu sou um grande fã da cozinha caribenha e eu realmente gosto da comida de Bahamas. A única coisa que eu não gosto é o quanto, né, que as ilhas podem ser atingidas por hurricanes, por tornados violentos. É triste ver o quão furiosa a natureza pode ficar, pode se tornar. Né? Então aqui, agora nós vamos voltar para o nosso livro para fazermos a atividade dessa página. Vamos juntos então. Moment, please. So, let's see. Aqui, meus queridos, a Jennifer, né? Qual foi o lugar que ela visitou? Para onde ela foi? Ela foi para Jamaica. Então, aqui, após ouvirem o áudio, após a gente discutir direitinho, nós vamos respondendo aqui essas atividades. Deixa eu trocar a cor aqui, colocar uma cor não tão acesa, mas também não tão apagadinha. Então, country, Jamaica. Oh my gosh, sorry about that. Just a minute, please. I need to give a print screen. She went to Jamaica. Em relação à comida, o que ela achou da comida? Ela gosta da comida. He, she, it, a gente acrescenta S no final do verbo. She likes the food. Ela gosta da comida. Em relação à música, ela falou que ela não gosta. Então, a Jennifer é ela. Eu preciso agora usar o meu verbo auxiliar, né? Na negativa. Doesn't like. E o verbo like volta para sua forma natural. She doesn't like the music. Ela não gosta da música. Weather. O clima. O que ela falou naquele áudio, né? Ela disse que ela ama o clima. She loves the weather. Então, aqui nós estamos observando também a nossa regrinha, né? He, she, it. Eu preciso acrescentar S ou S ao final do verbo. Quando eu vou fazer uma negação, eu uso o verbo auxiliar does, né? Mais o not. Perdão, eu escrevi aqui o doesn't de forma errada. Isso aqui tá errado, gente. Deixa eu escrever de novo aqui para vocês. Faltou o S aqui, né, gente? Vou colocar até de uma cor diferente aqui. Professor não pode errar, gente. Não tem direito de errar, gente. Como é que faz? Does mais not. O apóstrofe entra no lugar da letra O que sumiu. Doesn't like. Agora sim, ó. O jeito certo de escrever aqui, ó. Jennifer doesn't like the music. Ela não gosta da música. Ok? Vamos lá para o próximo. Opa, aí não. O próximo falante aqui era o Danny. Vamos ver o que o Danny disse. O país já tá aqui, né? Ele foi para a República Dominicana. Vamos ver o que ele achou das pessoas. O que ele falou das pessoas? He likes the people. Ele gosta das pessoas de lá. Ele diz que as pessoas são muito amigáveis, né? Então, para he, she, it, likes. Seaside, ele diz que ele ama a costa, região costeira, as proximidades do mar. E com relação à comida, né? Ele diz que ele não gosta. Então, he doesn't like the food. Ele não gosta da comida. Então, tá aí a nossa correção em relação ao áudio que a gente ouviu do Danny. E o último áudio, que era este aqui, falando sobre o Bernard. Qual é o país que ele visitou? Bahamas. O lugar que ele visitou, Bahamas. Né? O que ele falou sobre the boat tours, o tour de barco. Ele ama fazer tour de barco, ele ama velejar. Então,
Então, olha só, loves, porque eu tô falando de quem? He, she, it, a gente acrescenta S ou IS no final do verbo. O que ele falou da comida? Ele falou que gosta. He likes the food. Gosta da comida. E o que ele falou dos hurricanes? Né? Que ele não gosta. He doesn't like the hurricanes. Ele não gosta dos tufões, né? Dos furacões que assolam as ilhas lá. Right? Na nossa sequência agora, nós vamos falar dos adverbs of frequency. O que é isso? Um advérbio é a palavra que acompanha o verbo, indicando como, quando, onde, com que intensidade, neste caso indicando a frequência que determinada coisa acontece. Então, olha só o que nós temos ali. The words you use to talk about the frequency are called adverbs of frequency. Let's see how much you remember about them. Organize the adverbs in the scale. As palavras que você usa para falar de frequência são chamadas de advérbios de frequência. Vamos dar uma olhadinha no quanto você se lembra deles? Organize esses advérbios dentro de uma tabela. Então, quando eu faço alguma coisa 100% do tempo, quando eu sempre pratico alguma atividade, pratico alguma ação, eu sempre faço. Então, eu posso falar I always drink coffee in the morning. Eu sempre tomo café pela manhã. Depois, o que representa, assim, 90% de tempo, né? Eu trabalho de segunda a sexta, às vezes um pouquinho mais, mas vamos pensar que os dias de trabalho são 5 dias semanais. Então, qual seria o advérbio que você usaria para indicar prática de alguma ação 90% do tempo? Né? Quase sempre. Não exatamente sempre, mas quase sempre. Então, aqui nós vamos usar o advérbio. Pense, anota aí para mim. 70%, 50%, 40%, 20%, até chegar no 0%, que é o never. Então, aqui nos nossos 90%, o que nós poderíamos dizer? Usually. Então, eu posso falar, por exemplo, I usually work. Eu normalmente trabalho, frequentemente trabalho. Então, aqui na nossa escala dos 90% vem o usually. Representando aqui 70% do tempo, uma coisa que você faz frequentemente, I often play with my dogs. Eu frequentemente brinco com os meus cães. Então, aqui vai ser often. Uma coisa que você faz assim de vez em quando, bem de vez em quando, é às vezes. I sometimes go to the movies. Eu, às vezes, vou ao cinema. Uma coisa que você faz assim, ocasionalmente, não muito frequente, representando 40%, né? Occasionally. I occasionally give my dogs a bath. Ocasionalmente eu dou um banho nos meus cães. Assim, uma vez por semana, de 15 em 15 dias. 20% seria a representação do seldom. Seldom significa esporadicamente, em vezes esparçadas, em vezes esporádicas. Então, está aí a correção da nossa tabelinha de advérbios de frequência. Always, sempre, usually. Normalmente, frequentemente, often também representa frequentemente, mas com uma intenção, uma escala um pouquinho menor. Sometimes, às vezes, occasionally, ocasionalmente, seldom, esporadicamente, never, nunca. Right? Aí, meus queridos, na página 30 do livro de vocês, nós temos aqui esse QR Code. Então, abram esse QR Code aí no celular de vocês, que nós temos aqui algumas atividades bem interessantes. Eu abri aqui no meu e nós temos How much contact do you have with English?
Quanto de contato você tem com a língua inglesa? Então, aqui vai ter algumas perguntinhas para vocês responderem e treinarem o uso dos advérbios de frequência. How often do you watch movies or series in English without subtitles or with subtitles in English? Quão frequentemente você assiste a filmes ou séries em inglês sem legenda ou com legendas em inglês? Então, seldom or never, nunca, esporadicamente ou nunca, occasionally or sometimes, ocasionalmente, às vezes, often, usually or always, frequentemente, normalmente ou sempre. Então, aqui vocês vão marcar, não tá dando para ver direito, né? Vocês vão marcar uma das 3 opções desse QR Code e ir para a próxima. São várias perguntas, tem atividades aqui, assim, muito bacanas. Eu marquei aqui often, usually or always. Then you check next. Vai para o next e temos a outra pergunta. How often do you listen to music in English? Quão frequentemente você escuta músicas em inglês? Every day, todo dia. 3 times or 4 times a week, 3 vezes ou 4 vezes por semana. Once or twice a week. 1 ou 2 vezes por semana. Lógico que eu coloquei todo dia, né, gente? English teacher, I should listen to English music every day. Terceira pergunta. How often do you read in English? Literature, comic books, informative material. Quão frequentemente você lê em inglês, né? Na literatura, livrinhos humorísticos, materiais informativos. Seldom or never, esporadicamente ou nunca. Occasionally or sometimes, ocasionalmente ou às vezes. Often, usually or always. Frequentemente, normalmente ou sempre. Essa é a minha resposta. Next. How often do you text? Send messages in English. Com qual frequência você envia mensagens em inglês? Seldom or never, nunca, né? Esporadicamente ou nunca. Occasionally or sometimes, ocasionalmente, às vezes. Often, always or always. Usually or always. Então, frequentemente, normalmente ou sempre. Next. Quinta pergunta. Do you use English as the display language on your mobile phone? Você usa a língua inglesa como a sua linguagem de display aqui no seu telefone, né? As coisas do seu telefone são mostradas em português ou em inglês. Daí você responde, passa para a próxima. Temos mais uma pergunta. How often do you speak English outside the classroom? Com que frequência você fala o inglês fora da sua sala de aula? Seldom or never, esporadicamente ou nunca. Occasionally or sometimes, ocasionalmente ou às vezes. Often, usually or always, frequentemente, normalmente ou sempre. Pergunta de número 7. How often do you use English to play electronic games? Quão frequentemente você usa o inglês para joguinhos eletrônicos? Seldom or never, esporadicamente ou nunca. Occasionally or sometimes, ocasionalmente ou às vezes. Often, usually or always, sempre, né? Com muita frequência. Aqui eu poderia falar que não, porque eu não jogo joguinho, né, gente? Mas eu falei always. Always English. Pergunta de número 8. How often do you chat in English on online chat rooms or social networks? Com qual frequência você se comunica, você bate papo em inglês? Seldom or never, occasionally or sometimes, often, usually or always. Pergunta de número 9. Do you ever take part in an online forum in English? Você já participou de um fórum online em inglês? Pergunta de número 10. Do you study English in a language school? Você estuda inglês em uma escola de idiomas? E aí, você tem o seu resultado final com uma pontuação. Esse resultado tá o seguinte, o meu, né? No caso, não dá pra levar o meu em consideração, porque o meu eu coloquei tudo que sim, né? Inglês é minha vida, inclusive é meu ganha-pão, é meu trabalho. Estamos aqui agora. Eu conheço vocês por causa do inglês. Olha que presente maravilhoso que a língua inglesa trouxe pra mim. Não é verdade? Então, olha só. Excellent. English is really part of your life. Keep up the good work. I love that. Vamos ver qual é o resultado que vocês vão conseguir aqui,
né? Então agora vocês têm que acessar esse QR Code aqui da página 30 e jogar esse joguinho dos advérbios de frequência. Eu tô contando que todo mundo vai fazer atividade, hein? Já falei, minha bola de cristal. Ela tá invisível, sabe? Não tá aqui ainda, mas eu vou arrumar uma bola de cristal pra ler se vocês estão fazendo as atividades ou não, ok? I count on you. Let's go on. Continuando aí, então, meus queridos, a resolução das nossas atividades. Atividade 19, ela nos traz o seguinte. Complete the sentences about yourself or people you know with adverbs of frequency and verbs in the simple present. Complete as sentenças sobre você e sobre pessoas que você conhece com advérbios de frequência e verbos no presente simples. Eu vou usar aqui as alternativas que o livro nos apresenta, mas você pode colocar respostas diferentes dessas. Então, aqui eu vou usar um advérbio de frequência. Qual que é a posição do advérbio de frequência? Então, eu sempre vou ter sujeito, advérbio de frequência. Ad significa aquilo que vem junto, né? Então, o advérbio de frequência vai aparecer antes do meu verbo principal, né? Sujeito, advérbio de frequência, verbo principal e complemento em sentenças afirmativas. Então, aqui nós estamos fazendo duas coisas. Nós estamos criando frases e nós estamos treinando estrutura frasal, posicionamento de elementos sintáticos dentro de uma frase. Então, aqui eu vou colocar always, I always, eu sempre. Look for, procuro por. Information about different countries. Eu sempre procuro por informações sobre países diferentes. My best friend, meu melhor amigo ou minha melhor amiga. Usually, normalmente, frequentemente. Talk, vou colocar aqui o verbo conversar. É he, she ou it, é meu melhor amigo, então eu preciso acrescentar S no verbo. Talks about the culture of other countries. Meu melhor amigo comumente fala sobre a cultura de outros países. I always, sempre. Ouço músicas em inglês. Listen. Quem listen to. Quem escuta, escuta a. Listen to music in English. Então, aqui eu preciso dessa preposição to, ok? Sempre vai ter to junto com a preposição listen. Se fosse he, she ou it, she listens, com acréscimo de S, to music in English. My family and I, minha família e eu somos nós. Frequentemente, my family and I often travel abroad. Mentira, mas faz de conta que sim, sonhar não é pecado, não é, meus amores? Minha família e eu frequentemente viajamos para o exterior. Então, estamos aí com a nossa atividade número 19 corrigida. Agora, a atividade 20, vocês vão acionar esse QR Code aí no celular de vocês, ouvir essa faixa. O que tem nessa faixa é nada mais, nada menos do que o áudio deste textinho aí, pronunciando os verbos adequadamente para que você possa completar. Então, eu vou fazer a leitura do texto uma vez. Você aí na sua casa vai pausando, vai repetindo comigo, por favor. Porque é assim que a gente aprende uma língua. Nós temos que ouvir, temos que repetir, ok? Vamos lá, então? Vai repetindo e completando as lacunas. Marisa is interested in languages. She is from Spain and she speaks Spanish as her mother tongue. She also knows Japanese and French. She is studying Chinese nowadays. She always listens to music and watches movies in different languages. Marisa never spends a day without speaking a foreign language. She travels to Costa Rica every year. She loves the waterfalls and the volcanoes. Marisa é interessada em linguagens. Ela fala espanhol, ela é da Espanha e ela fala espanhol.
como sua língua materna. Ela também sabe japonês e francês. Está estudando chinês atualmente, atualmente. Ela sempre escuta músicas e assiste a filmes de diferentes línguas. Marisa nunca perde um dia sem falar uma língua estrangeira. Ela viaja para a Costa Rica todo ano. Ela ama as cachoeiras e os vulcões. Então aqui, agora nós vamos completar essa nossa atividade. Então vamos ver como é que ficaram os verbos, vamos ver se vocês acertaram. Então aqui o verbo, nessa primeira lacuna, she speaks, ela fala espanhol como sua língua materna. Aqui nesse pedacinho, she always, completei aqui com um advérbio de frequência. Lembra daquela estrutura que nós vimos antes? Olha só. She é sujeito, always advérbio de frequência, listens, verbo principal, to music, complemento desse verbo principal. E watches, movies, terminou com CH. O verbo no natural é assim, watch. Aqui eu vou acrescentar ES, porque está conjugado com he, she, it. And watches movies in different languages. Marisa, eu tenho aqui sujeito, né? Agora eu vou colocar aqui um advérbio nunca spends, verbo principal. A day without speaking a foreign language, complemento desse verbo principal. Never spends a day without speaking a foreign language. She travels to Costa Rica. Ela viaja para Costa Rica quando? Todos os anos. Every year. Ela ama as cachoeiras e os vulcões. She loves the waterfalls and the volcanoes. Então, estamos com a nossa atividade número 20 feita. E a atividade 21, meu amor, é para você fazer em casa. How often do you speak a foreign language? Então, é para você fazer e perguntar para um amigo. Quão frequentemente você fala uma língua estrangeira? How often do you listen to music in a foreign language? Com qual frequência você escuta música numa língua estrangeira? How often do you watch movies in a foreign language other than English? Com que frequência você assiste algum filme em língua estrangeira que não na língua inglesa? How often do you read English online? Com qual frequência você lê em inglês online? How often do you travel abroad? Com qual frequência você viaja para o exterior? Então, aqui nós estamos com o nosso capítulo concluído. Gostaria que vocês fizessem para mim o study time, que posteriormente eu envio a correção dessas atividades para vocês, ok? Beijos, um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.